Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre algumas questões básicas que geralmente eu passo batido aí nos vídeos quando eu mostro nossos robôs, tá? Então, falar um pouquinho sobre critérios de entrada, alguns itens específicos dos outros parâmetros, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona aí a engrenagem das operações, das entradas, das saídas, né? Então acho que é importante vocês terem esse nível de conhecimento, mesmo que estejam iniciando aí o entendimento da estratégia, mas é bom vocês conhecerem então um pouquinho mais aí de alguns critérios, tá bom? Então pessoal, eu vou utilizar como base aqui o nosso robô básico de MetaTD5, que é o mesmo que a gente fornece ali no teste gratuito e também no plano básico de MetaTD5 de R$ 299 mensal, tá? Mas essas funções também estão, né, isso que eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês, também fazem parte dos nossos outros robôs, né? Então, claro que os outros têm outras funções mais complexas ali, dão mais possibilidades, mas isso que eu vou mostrar aqui está em todos os nossos robôs ali como critérios, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, bom, como vocês sabem, quando eu, por exemplo, eu fiz um vídeo o exemplo do conta de luz na semana passada, né? Então eu não entro em detalhes quando a gente fala aqui critérios de entrada. Eu não entro em detalhes sobre comprado e vendido, o que é uma entrada invertida, o que é um tipo de ordem a limite a mercado. Então vou falar um pouquinho sobre as possibilidades que tem dentro aqui, né? Explicar um pouquinho, não muito detalhado, mas para vocês terem uma noção ali razoável de porquê de cada coisa está aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, início aqui do robô, você vai colocar o Magic Number, né? Esse Magic Number, pessoal, é importante porque, tá? Quando você está operando ali em conta Red, tá, até em conta Net também, né? Porque, por exemplo, em conta... Outra coisa importante para falar para vocês, eu vou fazer até um vídeo falando mais sobre isso, que é importante, tá? O MetaTrader 5, nas corretoras, ele te dá a opção de duas opções de conta, a conta Red e a conta Net. A conta Net é o seguinte, você vai poder operar um robô por ativo. Então você vai poder roubar um robô no dólar, um robô no índice, um robô no S&P 500. Né? Então é isso, porque se você operar mais de um robô em cada ativo, ele dá problema, ele confunde a posição. Tá? Então essa é a conta Net. A conta Red, ele já faz um outro gerenciamento de posição, né? Onde você vai poder operar quantos robôs você quiser por ativo, tá? Em cada ativo. Então, você pode operar 2, 3, 4, 10 robôs no dólar e ele não irá confundir as posições. Cada robô ali vai ser tratado de uma forma específica, né? Exclusiva ali, não vão confundir posições, vai dar tudo certo, tá? Então, essas são as duas opções ali, tá? Agora, quando você opta, né, pela conta Net ou conta Red, é na corretora. Tá? Por exemplo, você está na XP lá, solicitou o MetaTrader 5, vai ter a opçãozinha lá, conta Net, conta Red. Só você clicar num ou no outro para o que você quiser. Tá bom? Magic Number, pessoal, então por isso que esse Magic Number é importante, porque, por exemplo, vamos lá que você tem 3 robôs, um no dólar, um no índice, um no S&P 500. Cada um precisa ter um Magic Number diferente, tá? Porque são robôs diferentes, então você não vai poder utilizar o mesmo número de robô, claro, né? Então você vai colocar um 7777 para o dólar, aí aqui o do índice vai colocar o que você quiser, qualquer número, né? Tem um mínimo, né? Um máximo aqui de caracteres e tal, mas você vai poder colocar qualquer número aqui específico, mas ele tem que ser específico de cada robô, tá? Então é por isso que está aqui sempre o Magic Number, e você, quando for colocar então lá em conta real, você vai fazer o teu robô, você vai então especificar um número para ele, de cada um, tá? Bom, o nome e o apelido do robô aqui é só uma questão de nomenclatura mesmo, né? É opcional, né? É só para se você quiser colocar o nome do seu robô, tá? Vamos lá, critérios de entrada, pessoal. Contrato, lote inicial. Isso aqui então é o número de contratos que você vai iniciar com o robô, a boletada inicial dele, tá? Tranquilo? Sentido das operações, comprado e vendido. Aqui você pode optar por operar apenas comprado, apenas vendido ou comprado e vendido. As operações tradicionais ali é comprado e vendido. Ele vai entrar em qualquer um dos sentidos. Se o preço estiver acima da média,
ele vai vender. Se o preço estiver abaixo da média, der oportunidade, ele vai comprar. Tá? Há alguns setups mais avançados, por exemplo, o Temis, né? Que nós utilizamos um setup só comprado, um setup só vendido. Então, tem algumas coisas que dá para a gente fazer legal com isso aqui, mas de geral aqui no básico, assim, inicialmente, a gente não vai utilizar esse critério, tá? Vai deixar comprado e vendido mesmo. Entrada invertida, pessoal, isso aqui é uma opção que também nós não vamos utilizar aqui em setups para iniciantes, né? Inicialmente a gente não vai entrar no sentido normal. Esse aqui ele apenas inverte o sinal. Por exemplo, você está comprado e vendido e deu o sinal de entrada lá, o preço está acima da média, ele vai vender. Se você botar a entrada invertida aqui, ele vai comprar. Tá? Ele vai fazer o inverso no sentido da operação ali, da entrada na operação. Tá? Mas é algo que a gente usa bem especificamente ali em alguns métodos operacionais. Também são um pouco mais avançados aí. Tá? Tipo de ordem. Aí tem a limite ou a mercado. Bom, temos alguns vídeos já aqui no canal, até vídeos mais antigos ali falando sobre isso, né? Posso também refazer aí algum material sobre isso que é importante. Mas a questão é o seguinte, explicar rapidinho aqui para vocês. Bom, a ordem a mercado, pessoal, é aquela ordem, por exemplo, vamos supor que aconteceu a condição de entrada na operação. Tá? Então a gente selecionou aqui, por exemplo, no dólar, né, média 25 DX8. Tá? Então o preço está subindo, aconteceu uma variação de 8 pontos em relação à média 25. O robô está monitorando o mercado e falou, olha, aconteceu a condição, vende. O preço subiu, abriu 8 pontos, subiu. Só que o preço é dinâmico, né, galera? Ele está a cada momento ali subindo um pouquinho mais, caindo, tá alterando ali, né, ao vivo, né? Então, às vezes a condição, por exemplo, ele deu DX8, mas no mesmo momento, muito rápido, ele já caiu para o 7, ele caiu um pouquinho, né? E quando você joga uma ordem a mercado, você está falando o seguinte, olha, aconteceu a condição, o robô envia a ordem para executar, né, uma venda naquele ponto, independente de onde estiver. Porque às vezes ele está no 8, mas às vezes ele vai e cai um pouquinho, você quer entrar de qualquer jeito. Aconteceu quando você quer entrar, então você joga uma ordem a mercado. Então ele vai executar aonde o preço estiver. Tá? Às vezes vai ser melhor para você, porque às vezes o preço deu a condição 8, mas o preço foi com muita força para cima, né? E ele vai vender mais em cima, que é o que é melhor para você, vai vender, você vai ganhar um pouquinho ali, né? A gente diz o spread, tá? Vai ganhar um pouquinho ali, mas às vezes vai ser pior, que geralmente acontece, tá? Geralmente é muito raro ser melhor, o mais comum é ser um pouquinho pior ali a tua entrada na operação. Então, em vez de um DX8, por exemplo, se ele jogou lá no nível de preço, lá, executa no 5,070 do dólar. Tá? Aí o preço já está no 5,069. Se você jogou uma ordem a mercado, ele vai executar no 69. Sendo que para você era melhor se fosse no 70, porque o preço estava mais afastado da média e o preço estava mais alto. Se você está querendo vender, né, é melhor você vender mais caro ali para cair e você já ganhar mais rápido. Né? Então, se você aceita uma ordem a mercado, você vai aceitar em qualquer nível. Se o preço foi com muita força no DX8 lá no 5,070 e voltou para o 65 muito rápido, né? E isso que eu estou falando são milésimos de segundo, tá, pessoal? Coisa muito rápida. Mas acontece essa mudança de preço muito brusca às vezes, né? Ele vai executar no 65, por exemplo, o que não é tão legal. Mas não é tão comum a distorção tão grande, né? Um spread tão grande assim, de diferença do ponto efetivo de entrada que a gente queria, né? Que o robô queria que executasse para o que executa o mercado. Geralmente dá uma diferençazinha ali de meio ponto, no máximo 1 ponto. Tá? E às vezes você vai ser para melhor, mais vezes para pior, né? Mas dependendo da tua parametrização, do ponto de entrada, não faz tanta diferença. Às vezes faz. Tem alguns setups que é muito ruim, né? A entrada a mercado, que você precisa realmente que seja executado ali naquele ponto específico. E aí você vai escolher uma entrada a limite. Tá? A limite o que é, pessoal? Você vai mandar a ordem para a corretora falando, olha, eu quero que execute uma venda no 5,070 do dólar. Né? E se tiver no 69,50, eu não quero que execute. Só se for no 5,070. Eu quero lá. Né? Então é uma ordem limitada ali. Tá? Então você vai jogar essa ordem limite. E para essa ordem limite, tem isso aqui. Ó. Tem esses critérios aqui. Ó. Se tipo de ordem, se ordem for limite, né? Spread padrão. Você pode colocar um spread. Tá? Então você pode falar assim, olha, eu quero que execute apenas 5,070, mas se tiver meio ponto só para pior,
ok, eu aceito. Ou 1 ponto, você vai colocar o spread aqui, tá? Então você vai colocar 0,6, 0,5 ou 0. Então, aqui, por exemplo, eu coloco 0, porque eu não quero, eu quero no 0,70, tá? Eu não aceito spread na entrada da operação, né? Então é isso. E o tempo de tolerância aqui em segundos é o que é, pessoal? Eu coloco 30. Então é o seguinte, por exemplo, deu a ordem lá, aconteceu a variação DX de 8 no 5070. O robô mandou a ordem para a corretora para vender no 5070, né, com spread de 0, mas o preço está lá no 69, tá? Está no 5069, ele voltou um pouco. Aí o que acontece? Aí eu falo, olha, tem 30 segundos para esperar para ver se o preço vai de novo lá no 5070, porque às vezes o preço está se movimentando, né? Ele deu 0,70, foi para o 69, daqui a pouco vai para 70, 71, né? Então eu espero 30 segundos. Se o preço voltar no 70, executa a ordem, continua, mantém essa ordem no 5070 de venda, né? Agora, se passar os 30 segundos, cancela, tá? Ou você pode optar por executar a mercado. Aí você escolhe o que você quer, tá? Geralmente eu uso isso aqui, cancelar 30 segundos de spread, de tolerância de tempo e 0 de spread, tá? É um padrãozinho que eu uso ali, né? Quando a ordem é limite. Tá? Então, bem rapidamente expliquei isso aqui, é simples, tá, galera? Não tem muito problema com isso aqui não, tá? Vamos lá, distância da média. Então, média móvel, tal, tipo de cálculo exponencial. Aqui não vou entrar em considerações, tá, pessoal? Por uma questão mais matemática, né? Tem outros tipos de média aqui que você pode utilizar. Eu uso padrão só exponencial, não fico me detendo nesses detalhes aí, tá? Então, é uma questão mais matemática. Bloquear novas entradas após perda. Isso aqui é uma função, pessoal, bem antiga que a gente tem, né? Porque tem alguns métodos operacionais que usávamos mais, hoje nem estamos usando tanto, né? Mas que nós fazemos muitas operações rápidas, né? E com stops curtos, tá? Então, nós queríamos que se acontecesse uma perda, né? Ele bloqueava novas entradas, tá? Então você poderia utilizar isso aqui. E também se você tiver ali, tiver um stop, você quer encerrar a operação também, então você vai bloquear novas entradas após uma perda, tá? Então isso aqui é uma função, mas atualmente até que a gente não está utilizando tanto não, mas tem lá, você pode usar, fazer alguma configuração aí com isso, tá? Vamos lá, saída por distância. Ativar a saída por distância, isso aqui é a saída pelo toque na média, né? Então, sim ou não, referência à média móvel. Tá, beleza. Aqui, pessoal, você pode optar então pelo preço médio, tá? Então, aqui a gente não fala muito disso, né? A gente utiliza saída por distância pela média móvel, que é a saída pelo toque na média, tradicional toque na média, mas tem a opção de também você sair pelo preço médio, tá? Não é um item que eu gosto muito, tá? Essa saída pelo preço médio. Por quê, pessoal? Porque o mercado não está nem aí para o seu preço médio, tá? Então, a metodologia em si, né, é a saída pelo toque na média móvel, que a média móvel é feita do preço. O preço é dinâmico, uma hora o preço toca na média, a média vem o preço, tal, tudo que a gente já conhece da natureza, da movimentação do preço, né? Agora, você pode optar por sair pelo preço médio? Pode, tá? Você vai sair se o preço tocar no seu preço médio em algum momento lá, tá? Por segurança, alguma segurança, né? Mas é algo que tem que se pensar muito bem, tem que se analisar muito, é uma função bem diferente, tá? Pelo preço médio, porque o seu preço médio tá bom, tá ruim, isso aí é questão sua, não tem nada a ver com o mercado, então te dá uma segurança muito diferente de uma saída pelo toque na média móvel, tá? Então é uma funçãozinha aqui a gente já usou mais também, mas não é algo natural, digamos assim, tá? É algo que dá para você utilizar em alguns métodos específicos ali, né? Que você quer ter algum nívelzinho de segurança, por mais que você quer sair rapidamente ali no seu preço médio, não quer esperar um ganho, tá? Se o preço fez alguma coisa fora do que você gostaria, tá? Para fazer alguma coisa com isso aqui, tá? Mas então no padrão mesmo vai ser média móvel. Distância DX para serem pontos. Isso aqui é interessante. Então, essa aqui, pessoal, então quando a gente coloca ali, eu quero sair pelo toque na média, né? Você pode escolher uma distância em pontos. Então, eu quero sair pelo toque da média, mas em vez de sair exatamente no toque da média, eu quero sair com um ponto abaixo. É aquela coisa, né, pessoal? Veja, você pode fazer esses ajustes pequenos, tá? Mas assim, às vezes pode dar bom, às vezes pode dar ruim. Né? Assim como o toque na média você pode perder um pouco,
aqui você pode ganhar um pouco mais, é uma possibilidade que tem, tá, galera? Então você pode usar isso aqui tanto como positivo como negativo, tá? Para você sair um pouquinho antes do toque na média ou um pouquinho depois do toque na média, tá? Eu particularmente não gosto, não uso. Tem quem use, tem quem goste, é uma possibilidade que está aqui para usar, né? Eu gosto de sair no toque da média porque eu gosto dessa questão de identificar a natureza da movimentação do preço no mercado, né? Então tocou na média, é ali que a metodologia fala que, olha, aqui a gente já não sabe mais o que vai acontecer, tal. Então tem uma coisa conceitual, né? Mas tem essa possibilidade para você sair um pouquinho antes ou um pouquinho depois do toque no médio, você pode configurar aqui, tá? Mínimo aumentos para ativar, isso aqui é interessante, tem alguns setups que dá para usar legal. É o seguinte, fala assim, eu quero sair pelo toque na média, tá? Eu quero sair pelo toque na média, só que eu não quero sair pelo toque na média se não pegar o segundo aumento de posição, até o segundo aumento de posição. Então você pode configurar aqui, né? Então coloca 2. Então ele só vai ativar a saída pelo toque na média quando pegar o segundo aumento de posição. Aí você falou, o risco agora ficou grande, eu quero sair pelo toque na média. Então aqui é uma funçãozinha que até dá para usar mais, tá? É uma coisinha legal, dependendo da sua parametrização, você está entrando um pouquinho mais agressivo ali, perto da média, você não quer sair pelo toque na média logo no início, então você tem um pouquinho mais de jogo de cintura ali no trade, é interessante. Tá? Pode ser interessante sim, dá para fazer várias coisas com isso aqui, tá? Então dá para pensar assim, algumas configurações bem interessantes, não saindo desde o início pelo toque na média, tá? Vamos lá, agressão. Lembrando que aqui no nosso método básico a gente não tem saída secundária, né, pessoal? Nos outros a gente tem uma saída, a gente tem uma segunda média para monitorar, tá? No básico não, tá? É só a saída principal aqui pelo toque na média. Agressão, vamos lá. Agressão. Ativar a agressão sim ou não. Tempo gráfico, daí você vai poder optar por 1, 2, o tempo gráfico que você quer utilizar a agressão, tá? Aí é o nível da agressão, tranquilo, nada demais, não tem segredo. Plotar a agressão no gráfico sim ou não. Então beleza, só vai aparecer lá no gráfico com o teu robô, tá? Aumento de posição sim ou não, os pontos de aumento, contratos por aumento em relação à entrada ou ao preço médio, que a gente já falou bastante. Aí também não preciso falar mais sobre isso aqui, a gente usa bastante isso aqui, né, os dois. Tá? Realização parcial, função somente para a mesma posição, ok. Ativar realização parcial sim ou não. Função de RP, beleza. Cara, eu utilizo praticamente sempre melhoria do preço médio, mas tem muitos setups, principalmente no grupo avançado ali, que o pessoal usa também lucro, né? Realização parcial lucro. O que é, pessoal? Bom, realização parcial, quando ele realiza parcial o aumento de posição, né, você pode utilizar esse ganho, o dinheiro que ele ganhou, né, nesse trade que ele realizou parcial, você pode utilizar para melhorar o preço médio ou para pegar esse lucro por no bolso. Tá? São duas funções diferentes. Essa função lucro é uma função específica. Você tem que saber o que está fazendo, é um pouco mais avançado, você tem que, né, porque você não está melhorando o preço médio, você está ficando com a operação lá na entrada, é diferente. Né? Mas, no caso, se você opta pelo lucro, ele pega e joga o lucro, né, e não melhora o preço médio quando ele realiza parcial. Ele simplesmente solta o contrato, pega o lucro, põe no teu robô, né, mas o preço médio da operação do trade corrente ele se mantém. Tá? Beleza, o que mais aqui? Ganho em pontos. Aqui você pode escolher um ganho de RP, né, da realização parcial por cada aumento. Então, eu tenho 5 aumentos. Você pode colocar um ganho por cada aumento. Por que isso? Às vezes, quando tá aumentando o teu aumento de posição, está no 1, no 2, no 3, no 4, o 5 você está com um risco muito maior, né? E mais contrato também. Então, você pode optar por realizar parcial mais rápido ou não realizar parcial. Você pode colocar aqui o que você quer. Em cada aumento de posição você vai poder fazer uma realização parcial diferente. Isso aqui é interessante também. Dá para brincar legal. Tá? Critérios de saída, a limite ao mercado, que você pode optar também, né? Os pontos, beleza. Configure um ganho diferente para cada aumento de posição. Aqui também você pode colocar um critério de saída para cada aumento de posição. Então, chegou no terceiro aumento de posição, em vez de eu sair com ganho de 3 pontos, eu quero sair com ganho de 1, porque o preço eu estou com mais contrato na mão, o preço andou mais, um pouco mais de risco, eu quero sair mais rápido, ou sair no 0 a 0, bota lá. Então, você pode configurar também o teu critério de entrada, que é o ganho da operação, diferente em cada ponto do teu trade, ou seja, em cada ponto que você está do aumento de posição, tá? Diferente da realização parcial. A realização parcial é RP, aqui é o ganho da operação, tá? É o gain, né? Então isso aqui você pode alterar também, deixar um só padrão,
para todos, não importa a minha posição, eu vou sair com ganho de 3, beleza. Mas não, no primeiro aumento de posição eu quero ganho de 3. Na entrada, ganho de 3. Pegou o primeiro aumento de posição, eu quero ganho de 3 de novo. Pegou o segundo aumento de posição, quero ganho de 2 agora. Pegou o terceiro aumento de posição, ganho de 2. Pegou o quarto, ganho de 1. Pegou o quinto, ganho de 1. Pegou o sexto, é o último, 0. Eu quero sair rapidamente do meu trade, tá? No 0 a 0. Então você pode configurar isso aqui, tá? Stop fixos de perda. Em relação à primeira entrada ou ao preço médio, também a gente já utiliza muito isso aqui nas nossas paralisações, já falei várias vezes disso, né? E as decisões de horário, né? Então horários aqui, você tem a janela aqui, você pode colocar o horário que ele começa, geralmente começa quando for a média, né? Por exemplo, aqui 9h25, e aqui você pode quero operar até as 13, até as 14, até as 17. E o horário final de eliminação, o que é, pessoal? A eliminação aqui é, por exemplo, se você entrou num trade às 16h55, por exemplo, tá? Bem no finalzinho você entrou num trade. E esse trade não encerrou até as 17h15, tá dentro do trade, tá aumentando a posição, tá lá. Mas quando deu 17h15, você fala, não, aqui eu quero encerrar a posição. Tá? Aí ele vai encerrar a posição, ganhando, perdendo, acontecendo. Então isso aqui ele elimina a posição. Por quê, pessoal? As corretoras, quando vão chegando ali para perto das 18 horas, elas aumentam margem. Por quê? Porque a gente é day trade, a gente não carrega a posição para o dia seguinte. E se você for querer carregar a posição para o dia seguinte, a margem é totalmente diferente, muito maior. Então você precisa eliminar a sua posição e parar de entrar no mercado próximo, um pouquinho depois do seu horário do máximo aqui. Porque daí as corretoras já começam a chamar margem, já começam a aumentar muito os limites ali, né? Então não fica legal. Então eu particularmente eu opero no máximo ali até assim 17h15 mesmo, eu zero tudo, tá? Eu boto para zerar, então não importa acontecer, ele vai zerar. Mas geralmente, por exemplo, essa configuração aqui não tem saída pelo toque na média, né? Então ela é mais suscetível de ficar pendurado aqui no horário de eliminação, tá? Inclusive vários dias ele sai pelo horário de eliminação, né? Agora, setups com saída pelo toque na média é muito difícil, né? Só se der um azarzinho ali de entrar aí muito próximo das 17, porque geralmente o toque na média acontece mais rápido. Então vai ser bem difícil ele sair pelo horário de eliminação, geralmente ele vai sair pelo toque na média ali, por mais que ele entre num trade ali mais tarde, né? Então é isso. Então às vezes você pode deixar até esse espaço um pouco menor, né? Então em vez de entrar às 17, parar de entrar às 16, né? Encerrar a posição 17, então vai ser também não muito fácil acontecer, mas tem que estar configurado isso aqui. Você tem que eliminar, se você não botar esse eliminar a posição, ele pode ficar pendurado e a corretora vai te zerar daí, se você não tiver margem e tal. Você não quer carregar a posição, então tem que ter esse horário de eliminação aqui configurado, tá? Para você poder ali considerar a operação como day trade mesmo. Não importa onde está o seu trade, ele vai zerar a posição no horário que você determinar ali. Então é isso, galera. Eu queria falar mais rapidamente sobre esses critérios, né? Que às vezes a gente passa batido já com zero, todo mundo já sabe, mas muita gente ainda não sabe, tem muita gente nova conhecendo a ferramenta, né? Então é importante você saber um pouquinho ali o que é cada questão aqui, né? Então o pessoal está começando aqui bastante gente nessa versão básica, tá? Então por isso que eu peguei ela aqui para vocês entenderem melhor. Então é bem simples, tá? Não tem muito segredo não. Essas questões de configurações aqui, como eu mostro para vocês nos vídeos, todos os exemplos que a gente faz aqui, eu uso meio que padrão, tá? Não fico mexendo, alterando muito essas coisas aqui. Eu altero o que para mim realmente importa, é média de X, é aumento de posição, é pontos, né? Essas questões aí que ganho, stop, tal, que eu me detenho mais. Essas questões aí mais técnicas que já estão configuradas, assim, eu já nem falo muito, né? Então, quis trazer para vocês isso aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato conosco, queremos lhe ajudar no que for preciso. Obrigado pela atenção. Até mais.